Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Aqui é a professora Cibele e hoje eu estou aqui para gravar um vídeo para a gente conversar um pouquinho sobre jornada de trabalho, especificamente sobre jornada aos domingos. Eu sei que muita gente tem dúvida com relação a isso, aliás, jornada de trabalho é um assunto bem complexo, tem muitas particularidades, mas hoje o vídeo é sobre as regras do trabalho aos domingos, em especial para as mulheres. Então, vamos conversar um pouquinho sobre isso? Bom, gente, para começar, vamos ver lá a base legal. No artigo 67 da CLT, nós temos o seguinte: será assegurado a todo empregado um descanso semanal de 24 horas consecutivas, o qual deverá coincidir com o domingo no todo ou em parte. Aí nós temos lá no parágrafo único: nos serviços que exijam trabalho aos domingos, autorizados, com exceção quanto aos elencos teatrais, será estabelecida escala de revezamento mensalmente organizada e constando de quadro sujeito à fiscalização. E também nós temos na Lei 605 de 1949 que o descanso semanal deve ocorrer preferencialmente aos domingos. Então, o que a gente entende aqui? Que ele não tem necessidade de ser todos os domingos. Precisa haver um descanso semanal, né? Então, todo empregado tem direito a um descanso. Então, a semana tem 7 dias. Nesses 7 dias, um dia tem que ser descanso, descanso remunerado, ok? Bom, e preferencialmente aos domingos. Então, vamos entender agora as regrinhas que cercam aí esse preferencialmente, né? Deve coincidir ou não, quem que pode, quem que não pode trabalhar aos domingos, porque nós temos outra legislação que trata da permissão dos trabalhos aos domingos, porque aqui na CLT fala, né, que tem que ter autorização. Então, vamos entender um pouquinho mais. Bom, gente, aqui nós temos o decreto 27.048 de 1949, que traz as atividades que têm autorização permanente para funcionar aos domingos, que são a indústria, o comércio, transportes, empresas de comunicações e publicidade, educação e cultura, serviços funerários, agricultura e pecuária. Então, essas empresas, elas têm autorização, esses tipos de empresa, né, com essas atividades, têm autorização para funcionar aos domingos de forma permanente, tá? Porém, tá? Temos aí a portaria 604 de 2019, que diz que as empresas que estão legalmente autorizadas a funcionar aos domingos, tá? Elas precisam ter uma escala de revezamento a fim de que, em um período máximo de 7 semanas de trabalho, o empregado usufrua de pelo menos um domingo de folga, tá? Então, entre 7 semanas trabalhadas, uma semana a folga tem que cair aos domingos, ok? Então, isso é uma regra aí que a gente tem, tá? Temos também a Lei 10.101 de 2000, que traz, né, a autorização para que o comércio em geral possa funcionar aos domingos, tá? Lembrando que feriado precisa ter autorização na convenção coletiva, então a regrinha é um pouquinho diferente, mas aqui nós estamos tratando do trabalho aos domingos, tá? Só que nessa lei, ela traz que o repouso deverá coincidir com os domingos a cada 3 semanas. Então, para os empregados que trabalham no comércio, o domingo, né, a folga aos domingos tem que ser a cada 3 semanas. Então, entre 3 semanas, uma tem que ser folga aos domingos, ok? Com relação à mulher, como é que fica aí nessa questão, né, nesse cenário? Temos o artigo 386 da CLT, que diz lá que as mulheres têm que ter uma escala quinzenal. Então, a folga para as mulheres tem que ser de forma quinzenal, ok? Porém, gente, o que eu quero trazer aqui para vocês? Tivemos uma notícia agora recente, né? Até foi trazida pelo nosso professor Luiz Medeiros, querido professor aí, que já agradecendo, né, por estar sempre atualizando, né, nos colocando a par das novidades. Tivemos uma decisão recente do TST que adotou um entendimento de que o artigo 386 da CLT foi recepcionado pela Constituição Federal, certo?
e que a coincidência da folga aos domingos para as mulheres que trabalham no ramo do comércio deve seguir as disposições contidas na Lei 10.101 de 2000, que é essa lei aqui que a gente acabou de ver, que traz a regra, né, do descanso ser a cada 3 semanas, tá? Então, não é 3 semanas trabalhados aos domingos e depois folgar um domingo, não, tá? É entre as 3 semanas. Então, de 3 semanas, uma delas tem que ser descanso aos domingos. E esse entendimento do TST, ele vem, né, trazer aí que eles entendem que para a mulher pode-se seguir a regra da Lei 10.101. Quem pode trabalhar dentro dessa Lei 10.101? Comércio em geral, ok? Então, seguindo essa linha de entendimento aqui, né, para quem trabalha no comércio, a mulher segue a mesma regra dos homens, tá? Para as demais atividades, né, aquelas outras atividades, indústria, transporte, que eu passei para vocês lá do decreto, segue a lei, tá? Ou seja, homens, né, a cada 7 semanas e mulher de forma quinzenal, tá? Bom, gente, isso aqui que eu trouxe para vocês é um entendimento, tá? Não é uma base legal, mas que as empresas já têm aí um reforço a mais, caso elas não consigam adotar a prática do descanso quinzenal, que é o ideal, né? O ideal é a gente conseguir seguir a lei. Se não tiver como, tem aí esse reforço, né, para se embasar nesse entendimento recente do TST, ok? Bom, meus queridos, era essa a dica que eu queria trazer para vocês, né? Com as bases legais, para que vocês possam entender um pouquinho mais aí dessa questão do trabalho aos domingos, né? E lembrando mais uma vez, jornada de trabalho é um assunto bem complexo, tem muitas regras, muitas leis para a gente seguir, tá? Esse é só um dos assuntos relacionados a isso, mas nós estamos aqui para ajudar vocês cada dia mais. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima.